Boa noite a todos. Hoje é dia 11/4 de 2022. Sejam todos bem-vindos. Estamos no Grupo Espírita Fraternal Recomeço. A palestra de hoje quem fará vai ser a Vanice. O tema é a família. Eu vou passar alguns recadinhos. Aqui na casa a gente não está obrigando as pessoas a utilizarem máscara, mas se vocês verem que necessitam por estarem com gripe, por favor, peço que utilizem. Agora, deixa eu ver aqui tanto recado. Peço, por favor, que desliguem os celulares, mesmo não manuseiem, porque a partir do momento que a gente entra na casa espírita, nós já estamos sendo tratados. E como fala esqueci a palavra agora. As ondas do celular, elas acabam prejudicando os trabalhos da casa. E também, se estamos aqui dentro da casa, eu peço por gentileza que não saiam para fora, porque acaba também prejudicando no tratamento. Por favor, fiquem em silêncio e em oração até a hora do passe. O que mais aqui? Deixa eu ver. Nós temos a rifa, que é a do ovo de Páscoa, já saiu, que é saiu o nome Sandra, até André, né? André, o ganhador. Deixa eu ver aqui o que mais. Nós precisamos de contribuição com o bazar. Nosso bazar ele está aberto todas as segundas-feiras, a partir das 19h30 e todas as quartas-feiras, das 14 às 17 horas. O importante também é o Evangelho no Lar, vocês escolherem um dia da semana, que nesse caso continua o tratamento em sua residência. E nós temos também as lives aqui do centro, né? Que é toda segunda e última. Todas as quintas, primeiras quintas e últimas quintas-feiras de cada mês. E também nós estamos pedindo doação de lãs, que nós fazemos umas mantas para doação. Eu vou agora fazer uma leitura do Jesus no teu dia a dia. E por coincidência saiu Relacionamentos, que continua depois com a Vanice, que vai ser a palestra Família. A nossa dificuldade em nos relacionarmos com o semelhante demonstra imaturidade espiritual, partindo do princípio de que todos somos iguais em essência, já que somos filhos do mesmo Pai e feitos do mesmo material, e considerando ainda que as imperfeições são patrimônio da humanidade, e não somente de alguns, deveria tornar-se fácil o relacionamento com o próximo. Analise com calma. Se o próximo tem defeitos, você também os tem. Se o próximo foi ingrato a você, recorde as muitas vezes que foi ingrato ao Criador. Se o próximo errou, pense nos erros que você já cometeu e, por certo, ainda vai cometer. Se o próximo revela temperamento difícil, você também não é um anjo. Está vendo, meu caro irmão, como somos iguais? Esforce-se por compreender o seu semelhante, porque muitos têm se esforçado para compreender e aceitar seus próprios defeitos. Então, continuando ao nosso tratamento, eu peço que vocês se acalmem, vão relaxando, soltando os braços, aceitando o nosso tratamento com a espiritualidade. Vamos elevando os nossos pensamentos a Jesus
e agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos. E assim começamos dizendo a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Jesus, livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Então agora eu passo a palavra a Vanice. Boa palestra a todos. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez. É sempre um motivo de muita alegria nos reunirmos assim para buscarmos conhecimento, para fazermos as nossas reflexões e que essas reflexões sejam bem verdadeiras, honestas, né, conosco mesmo. Vamos olhar para dentro de nós hoje. Não ter aquele pensamento assim, meu marido tinha que estar ouvindo isso. Que hoje a gente vai falar de família, né? É um tanto complicado família, né? Quem tem uma família perfeita? Todos nós. Todos nós temos a família que nós precisamos. Não é assim que dizia Chico? Nós estamos na família que nós precisamos. Para não falar merecemos, né? Então assim, eu utilizei aqui um livrinho que a gente sempre utiliza, que é o Minutos com Chico Xavier. Ele tem diversos temas, é maravilhoso, né? Diferente do Médico Jesus, que fala mais sobre as enfermidades, ele abre para outros temas, né? E tem aqui, esse aqui que eu achei bem legal. Porque a gente percebe que a maioria dos nossos desequilíbrios tem a causa bem profunda. E essas causas, geralmente, elas são da nossa infância, da época que nós éramos bebê, adolescentes, né? A causa está lá atrás, é bem profunda. Então, por isso é importante nós estudarmos a família, né? O processo, a constituição da nossa família. O tema aqui do livrinho é dentro de casa. Então, logo de cara, assim, eu já comecei a pensar. Dentro de casa, a gente já pensa na nossa casa, né? De matéria, material, né? O nosso lar. Só que já me deu brecha esse tema para pensar um pouco mais, né? Para ampliar um pouco mais essa reflexão nossa. Então, dentro de casa, vamos começar a pensar dentro de nós. Porque o nosso corpo físico é o nosso templo. Ele abriga a nossa essência espiritual. Então, é a nossa primeira casa aqui no planeta Terra, né? O nosso corpo. Então é de fundamental importância nós nos dedicarmos a conhecê-lo, a nos conhecer. Primeira reflexão da noite. Quanto que eu me empenho no autoconhecimento hoje? Né? Cada cabecinha aí vai fervilhar a seu modo. O quanto que eu já me dedico a me conhecer, o quanto que eu já sei a respeito de mim mesmo, daquilo que eu estou sentindo, de como eu sinto, de como eu reajo, qual é o meu padrão de pensamento, qual é o meu padrão de sentimento. Eu sou uma pessoa muito emotiva, sou uma pessoa muito racional, mas será que nós já sabemos nos analisar nesse contexto? Então, dentro de casa, é a primeira reflexão que nós temos que fazer para nós,
Porque quando nós passarmos lá para a família, aí a gente já tem que estar em outro nível, né? Porque ninguém consegue entender outra pessoa se não entende a si próprio. Eu moro com meu marido, com a minha esposa, com o meu filho há 30 anos, conheço perfeitamente, já sei até o que está pensando. A gente sabe que não é assim. A gente nunca conhece uma pessoa, porque às vezes a gente leva uma vida inteira e nós não conhecemos a nós próprios. A gente fica doente e nós ainda não sabemos por que a gente fica doente. E a causa está em nós, a razão está em nós, a origem. Tudo que o nosso corpo expressa está dentro de nós, é tudo de dentro para fora. Nosso corpo físico é um reflexo. Então a primeira reflexão da noite é essa, a primeira lição de casa também, para todos nós, né? Nos empenharmos mais nessa busca. Há milênios, os filósofos, os pensadores já falavam isso. Conhece-te a ti mesmo. É o primeiro passo para resolver todos os nossos problemas. Todos os nossos problemas. Né? Então, dentro de casa, vamos pensar no nosso templo, que é só nosso e que só nós podemos organizá-lo. Só nós podemos equilibrá-lo, limpar. Como que está a sua casa íntima? Está limpinha? Clara? Luminosa? Arejada? Com aquele ambiente que tranquiliza? Que consegue parar, pensar e tomar boas decisões? Esta é a sua casa hoje? Se está assim, parabéns. Pode ser que, né? Mas nós, mesmo aquela pessoa que alcança esse estado, não é o tempo todo, ela não consegue manter o tempo todo este equilíbrio, esta clareza dentro de si. Então é uma busca constante, é a reforma constante dentro de nós, é a limpeza constante. Nós limpamos a nossa casa todos os dias, toda semana, não limpamos? É a mesma coisa. Nós não tomamos banho? Espero que sim, todos os dias, né? Tão gostoso, porque o banho, além dele limpar fisicamente, ele limpa energeticamente. Por isso que a gente sai leve do banho. Ai, que gostoso, que sensação gostosa. Tomar banho e dormir, né? É a melhor coisa que tem. Então é isso que a gente precisa fazer de dentro para fora. É limpar, arejar, tranquilizar, né? Então essa é a nossa primeira lição hoje. Aí começa aqui o texto. Dentro de casa, cada criatura que nos desfruta o caminho ou a experiência é semelhante à planta que, se a ajudarmos, nos ajuda. Quem disse isso foi Bezerra de Menezes. E ele começa assim: o amoroso guia, que é o Bezerra de Menezes, nos faz pensar que nosso lar pode ser comparado a um bosque com plantas de variadas espécies. Quem as plantou foi Deus, e Ele sabe por que plantou umas e não outras. Toda essa plantação divina exige cuidados, e Deus divide conosco essa sublime tarefa de cuidar das plantas que Ele semeou em nosso lar. Então, primeiro, ele faz uma alusão como se o nosso lar, cada integrante da nossa família, fosse uma planta plantada por Deus num bosque, né? Todas as plantas de um bosque são plantadas por Deus, né? Se criam ali pela natureza divina. Então ele nos compara a isso. E Deus sabe exatamente por que plantou cada uma dessas espécies. Cada um de nós somos uma espécie diferente, somos diferentes uns dos outros. Cada um tem uma necessidade diferente do outro. Então isso nos remete
a entendermos um pouco melhor sobre o processo da reencarnação. Como que se forma uma família? Nós já sabemos, nem que por cima, que antes de nós encarnarmos, a doutrina espírita fala sobre a reencarnação, a pluralidade das existências. Nós já tivemos muitas vidas para chegar até aqui. Então, quando nós reencarnamos, fazemos uma programação de acordo com o nosso merecimento, com o nosso grau de esclarecimento do nosso espírito. Nós participamos desta programação, porque nós precisamos ser cada vez mais conscientes das nossas necessidades, das nossas falhas, mais conscientes do que é que nós precisamos melhorar em nós. Então, quando nós vamos renascer, reencarnar, nós somos chamados a participar dessa programação, conscientes, né? Então, ali nós vamos programar o grupo que vai encarnar junto conosco. E é qualquer pessoa? É aquele que está passando ali? É um outro qualquer que precisa nascer na mesma época que eu? Não, nós já temos grupos formados, grupos kármicos, porque nós temos muitas vidas vividas. E em cada vida nós conhecemos pessoas diferentes. Nós fazemos amizades, nós temos relacionamentos, nós convivemos junto com as outras pessoas, então nós formamos um grupo kármico. Lá no mundo astral, quando nós vamos nos reprogramar, nós vamos trazendo estas afinidades para perto de nós, para convivermos. Por que acontece isso? Porque é muito gostoso ter um grupo de amigos, não é? Então é isso que a gente faz quando a gente vai reencarnar. A gente junta aquele grupo de amigos que tem os mesmos gostos, que está ali medianamente junto conosco no grau de aprendizado. Eu preciso aprender tal coisa e o meu amigo precisa aprender outra coisa. Eu posso ajudá-lo e ele pode me ajudar. Então é assim que nós formamos o nosso grupo kármico. Aí tem mais algumas coisinhas assim mais profundas, né? Tem aquelas pessoas que nós temos contas a acertar, que numa outra existência nós ferimos, machucamos, não perdoamos, maltratamos, matamos, Deus sabe, né? O que nós já fizemos. Então, estas pessoas com quem nós temos uma dívida maior, elas precisam conviver mais pertinho de nós. Nós precisamos resgatar tudo aquilo que nós fizemos. Como que nós resgatamos? Com sofrimento? Vem lá um anjo bom e fala assim: agora nessa vida você vai ter que sofrer porque você fez isso para aquela pessoa. Não, porque a misericórdia de Deus é para todo mundo. Deus é bom e justo. A vida é boa e justa com todo mundo. Então, quando nós estamos lá fazendo a nossa programação, nós nos comprometemos a conviver com aquelas pessoas com as quais nós estamos em dívidas, para auxiliá-las. Então, toda reparação do mal, ela é feita com o bem. Então, o que acontece? Eles falam assim para nós: já que você está em dívida com essa pessoa, ele vai ser seu filho, porque você maltratou ele muito na outra vida. Só um exemplo assim, hipotético, tá, gente? Existem infinidades de casos, cada caso é um caso. Mas vamos dizer, né, que nós estamos devendo muito para uma pessoa lá da outra vida, então eles falam para nós: agora é interessante que as pessoas venham como seu filho, porque como seu filho, aquele ser tão pequenininho, lindo, bonitinho, fofinho, você vai conseguir amar, né? Então aceite este ser como seu filho. Aí vai sendo feita uma negociação. Às vezes nós recusamos, porque às vezes nós ainda estamos com muito ódio no nosso coração, não aprendemos a perdoar. E exatamente por isso
que essa pessoa vem na nossa família, bem pertinho de nós. Às vezes é pai, às vezes é mãe, depende do aprendizado que cada um precisa fazer. Tudo é aprendizado. Então, se eu não conseguir ainda perdoar aquela pessoa numa outra existência, eu vou ter mais uma oportunidade agora para aprender a perdoar. E quando é filho, né? É tão bom amar um filho, né? É tão fácil amar um filho. Então é por isso que nós recebemos essas criaturas muitas vezes como nossos filhos. Para nós aprendermos a energia da maternação, da paternação. Tudo isso é missão, tudo isso é tarefa que é colocada para a gente. Como ele disse aqui, que Deus plantou cada espécie como deveria ser. Ele sabe qual é a melhor espécie para ficar junto da outra. Exatamente por isso, ele nos conhece profundamente. E ele sabe o que é melhor para nós. A gente já ouviu tantos filhos falando assim, né? Eu não pedi para nascer. Que engano, né? Que engano. Quando a gente vai sabendo um pouquinho mais, conhecendo um pouquinho mais, a gente sabe que isso é um grande engano. Todos nós pedimos para nascer, todos nós pedimos uma nova chance para aprender, para recuperar o perdido, para fazer tudo aquilo que nós ainda não pudemos fazer. Então, por isso que a nossa família, ela é exatamente aquela que nós precisamos para o nosso crescimento e para o crescimento de cada um que está ali. Ninguém ali precisa aprender mais do que ninguém. Todos têm os seus aprendizados. Até aquela pessoa que é muito boazinha, que nunca deu trabalho, que se relaciona com todo mundo, ela também tem os aprendizados dela. Talvez ela precise aprender que ela não pode ser tão boazinha, né? Não sei. Todos nós temos os nossos aprendizados e cada componente da nossa família está ali para nos auxiliar e para aprender conosco. Sempre é troca, sempre é uma troca. Então, vou continuar aqui. Então ele fala assim: quanta felicidade haveria se o marido cuidasse com carinho da planta chamada mulher. Né? Aqui é diretamente para os maridos, né? Tratar com carinho, com atenção, né? Que é o que mulher precisa. Mulher é delicada, né? Precisa ter atenção. Só que aí vem o outro lado. Que bênção se espalharia em casa se a esposa regasse diariamente a planta conhecida por companheiro. Então é o que a gente falou. Não existe o aprendizado de uma mão só. Tudo é via dupla, né? Todo o relacionamento é ida e vinda. Tem que estar equilibrada essa troca, porque senão não existe harmonia. E a única coisa que precisa existir dentro de uma família para que haja prosperidade, saúde, alegria, é a harmonia entre o casal. Antes de mais nada, o casal tem que viver em harmonia. Não importa o casal, se é homem, mulher, 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 homem, homem, tá? O casal, que é o começo daquela família, tem que ter harmonia, tem que viver em paz, tem que haver respeito um pelo outro, tem que haver compreensão, tem que haver olhar, um tem que olhar para o outro, um olhar pelo outro, o tempo todo. Essa troca ela tem que ser na mesma medida, porque senão descompensa. E aí toda a família vai absorver essa descompensação. Todo filho que apresenta qualquer distúrbio, ele está recebendo diretamente essa energia dos pais. Ele sente, ninguém precisa falar. Muitos casais, eles não brigam, né? Aquele casal que vive por anos e aparentemente está tudo bem, eles se amam.
Mas muitas vezes existem pontos ali que não estão em harmonia. É simplesmente mascarado. Não há conversa entre aquele ponto. Esse desequilíbrio gera a desarmonia. E isso pode trazer muitas consequências para o lar. Por isso que ele fala aqui, né? Tem que haver essa troca. O marido pela esposa, a esposa pelo marido, sempre enaltecendo as boas características, enaltecendo o lado bom. Por que esse casal se juntou? Por que ele se encontrou? Nós falamos até agora sobre isso, né? Porque existe a necessidade de aprendizado entre os dois. Existe o comprometimento feito lá na elaboração da vida por eles. Compromissos que foram assumidos. Às vezes o compromisso é entre os dois, às vezes o compromisso é com os filhos, sempre com os filhos, né? Quando tem filhos. Mas nós precisamos entender isso. Eu estou com aquela pessoa, existe o porquê de eu estar com aquela pessoa. Então eu preciso compreendê-la. Eu preciso esgotar todas as possibilidades de entendimento. Eu preciso buscar harmonia com aquela pessoa. Ver o lado bom dela. Porque todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos a essência divina dentro de nós. Todos temos o bom, o amor em nós. Existem as incompatibilidades. E é aí que nós precisamos trabalhar. Mas é acusando o outro o tempo todo? É apontando para o outro o tempo todo? Algumas vezes nós precisamos olhar para dentro de nós. Às vezes o que nós estamos vendo no outro é um reflexo do nosso próprio desequilíbrio. Então precisa ter humildade, né? Vamos continuar aqui, senão não vai dar tempo, tá acabando. Quanta luz haveria nessa família se os pais doassem um pouco mais de tempo e amor às plantinhas em fase de crescimento? Este é um tema também para uma outra conversa, né? Para uma outra reflexão. Porque tem tanto assunto para os pais de hoje, né? Nós não vivemos mais a nossa época de infância. Quando eu era criança, eu vivia aquela época que era de uma forma. Hoje é tudo muito diferente. E nós precisamos estar o tempo todo nos atualizando. As crianças hoje são diferentes. Elas têm expectativas diferentes. Elas têm um olhar diferente sobre a vida. E nós precisamos nos atualizar para poder encaminhá-las, para poder estar perto delas. Existe um grande mal hoje, que não é celular e não é tecnologia. É o endurecimento do ser humano. O ser humano, graças a Deus, nós tivemos uma grande expansão tecnológica, né? E nós temos aí hoje os celulares, conversamos com todo mundo, no planeta todo, a qualquer momento. Mas nós estamos alienados nesse sistema. E nós nos fechamos nisso. Não existe mais conversa na família, né? Antigamente, a gente via as famílias na hora da refeição, sempre juntos, existia uma conversa, né? Existe isso hoje? É muito raro. É muito raro a família que pelo menos em uma refeição do dia senta junto para conversar. E não é para debater, não é para brigar, é um momento para conversar, para ouvir o outro. Os filhos precisam muito desse momento. O momento em que os pais param, não estão no celular, não estão ao telefone, estão ali olhando nos olhos, perguntando o que você fez hoje, qual é o seu sentimento, o que você quer fazer, o que você gostaria, como foi o seu dia, você dormiu bem, né? São coisas que a gente precisa ouvir do outro olhando nos olhos.
Não ali, teclando ali e conversando, né? Aí não é uma conversa. Então hoje os filhos, eles precisam mais da nossa atenção, do nosso carinho verdadeiro, da nossa presença, né? Quanta felicidade se derramaria no lar se os filhos socorressem os pais idosos como árvores milenares no crepúsculo da existência. Também é outra coisa, né, que a gente precisa dar mais atenção para os nossos idosos, né, para acolhê-los merecidamente, porque nós só estamos aqui hoje porque um dia eles nos receberam, nos acolheram, cuidaram de nós, nos ensinaram tudo o que eles sabiam. Não nos compete julgar se foi bom, se foi mal, se era muito, se era pouco. Nós só damos para os nossos filhos aquilo que nós temos, né? Nós não podemos dar mais do que nós temos. E nós temos uma história que nos antecede. Então ele não pode cobrar de mim aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não recebi. E nós não podemos cobrar isso dos nossos pais. Nós devemos ter gratidão o tempo todo por eles. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe. É um capítulo maravilhoso e que vem nos explicar mais, um pouco mais sobre isso, né? Honrar pai e mãe não é apenas respeitá-los, é respeitá-los e amá-los incondicionalmente, com eterna gratidão, pelo simples fato de terem nos dado a vida. Então é praticar a caridade com um pouco mais ainda de atenção pelos nossos pais. Cuidar é curar. Nossa família pode estar enferma e Jesus nos receitou o remédio do amor, sobretudo do amor àqueles com quem temos maiores dificuldades de convivência. Eles são os professores que nos ensinarão o amor na prática. Deus coloca na nossa família, ao nosso lado, aquela pessoa com quem nós temos resgates. Algumas que nós temos afinidades, que são aquelas que vão nos apoiar, que vão nos ajudar, e aquelas com quem nós temos resgates a fazer. Então, com essas pessoas, que são aquelas que nós temos mais dificuldade de relacionamento, nós temos que ter mais atenção, mais carinho, olhar ainda mais para o lado bom dela. Ela veio me trazer alguma coisa, ela veio me dar alguma coisa, e eu preciso sair desta vida com o meu papel cumprido, com a minha tarefa cumprida, de contribuir para o crescimento dela. Automaticamente ela vai estar contribuindo para o meu crescimento, né? Porque quando eu consigo dar carinho, quando eu consigo dar amor, quando eu aprendo a amar, que é o nosso papel dentro da família, seja qual for o meu papel dentro da família, a minha tarefa principal é aprender a amar, né? Então eu preciso sair desta vida com este ensinamento cumprido, com este aprendizado cumprido. As ervas daninhas nos relacionamentos geralmente indicam falta de cuidado, né? Aquela erva daninha que nasce no nosso vaso, no nosso jardim, é porque faz muito tempo que a gente não vai ali cuidar. Vamos dedicar hoje, amanhã e depois um pouco mais de cuidado às plantinhas de nosso lar, que estão doentes de atenção. Será que não existem mendigos dentro do nosso lar, esperando a doação de um pedaço de pão do nosso coração? Às vezes, nós nos preocupamos mais com as tarefas sociais, com obras sociais. Muitas vezes nós nos engajamos em obras sociais, que é ótimo, que é necessário, tem muita gente precisando, e nós precisamos sim fazer caridade, precisamos olhar para os nossos irmãos desfavorecidos, mas, acima de tudo, nós precisamos olhar para aquele que está do nosso lado,
né? Seja ele quem for, pai, mãe, irmão, amigo, filhos. Às vezes está tão próximo de nós, e como eu disse, a gente não para um instante para escutar, né? Simplesmente escutar, não é nem falar, porque muitas vezes nós atropelamos e falamos mais do que precisava, ou falamos mais do que aquela pessoa poderia entender. Às vezes a pessoa não está pronta para ouvir, mas ela precisa falar, ela precisa dividir. E nós precisamos aprender a olhar para aquele que está próximo a nós, né? Ajudar o seu próximo, ama o seu próximo como a ti mesmo, que é o que Jesus nos ensina, né? Então, quem é o próximo mais próximo? Aquela pessoa que está ao nosso lado, né? Como eu disse no começo, o primeiro que nós precisamos arregaçar as mangas e cuidar somos nós, porque todos nós estamos doentes, de alguma forma, né? Essa vida atribulada, a correria do dia a dia, não é possível a gente estar o tempo todo em alta, né? Com o pensamento no bem, fazendo bem, irradiando alegria. É difícil se manter assim. Então nós precisamos estar cuidando de nós o tempo todo. E aí sim, expandir esse olhar para todos aqueles que estão próximos a nós, especialmente para a nossa família, né? Aquela pessoa que mora com você hoje é a sua família. Hoje nós vemos constituições familiares diversas, né? Então não importa a constituição da sua família, aquela pessoa que mora com você, que divide com você aquele teto, aquele ambiente, aquela atmosfera, né? Vamos contribuir para a saúde do nosso lar. Toda semana a gente recomenda o Evangelho no lar, né? Isso também aproxima as pessoas, né? Aos poucos a família também vai se unindo em torno de um ideal no bem, né? Porque não existe coisa melhor do que falar de amor, perdão, né? Não existe coisa melhor. E é isso que a gente fala quando a gente pratica o Evangelho dentro da nossa casa. Então, pouco a pouco, o nosso coração vai se amolecendo, né? Ele vai se pacificando. É isso que nós temos que buscar nos nossos relacionamentos. Pacificar os nossos corações. Dar abertura para o perdão, para podermos expressar em algum momento o amor verdadeiro, que é o nosso grande aprendizado na vida. Tá bom? Ninguém dormiu? Pessoal, então vamos levar essa reflexão, né, para a nossa semana. Eu recomendo o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que fala sobre a reencarnação, né? E lá nesse capítulo fala da constituição da nossa família, por que acontece desse jeito. Tem uma mensagem maravilhosa de Santo Agostinho, né? Eu recomendo que leiam ela, é muito bonita. Tem o capítulo 14 que fala sobre honrar pai e mãe, que pai e mãe representa tudo na nossa vida. É a polaridade positiva e a polaridade negativa. Quando nós não estamos em equilíbrio com um dos dois, quando nós temos algum ressentimento com um dos dois, a nossa vida também fica desequilibrada, né? Então, um capítulo muito importante também é o capítulo 14. Gratidão pela atenção de vocês. Uma ótima noite. Obrigada. Então vamos fechando os nossos olhos e vamos elevando os nossos pensamentos a Jesus e agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui hoje, aprendendo um pouco sobre o seu Evangelho e recebendo essas energias que recaem sobre nós nesse momento. Mestre querido, nos ajude
a colocar esses ensinamentos em prática em nosso dia a dia, para que possamos fazer a nossa reforma íntima, para que possamos nos conhecer melhor e trilhar o nosso caminho evolutivo. E assim, agradecidos que estamos, dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, rogue por nós, pequeninos que somos, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus.